Primeira carta de Pedro, capítulo 3, e quero ler convosco dos versos 13 até ao capítulo 4, verso 6. Primeira de Pedro, capítulo 3, 13 até ao capítulo 4, verso 6. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Só até aqui a palavra do Senhor. Meu Pai, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis, Senhor, à Tua presença. Senhor meu, rocha minha, Redentor meu, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e glória a Deus. Hoje quero falar convosco num tema: a prática do bem face ao sofrimento. A prática do bem face ao sofrimento. E chegamos à segunda metade da carta de Pedro. Segunda metade da carta de Pedro. Apesar de ser tema de toda a carta, Pedro vai agora focar mais no conforto. Ele vai agora tentar confortar os cristãos em perseguição e em tormento. A primeira parte da carta, ele fala na grande salvação que Deus planeou, arquitetou, Jesus executou com a sua morte na cruz e a sua ressurreição através da obra do Espírito Santo. Ele depois vai nos dizer que essa grande salvação, que tem várias implicações, santidade na vida, santidade no amor, ele vai dizer que a igreja tem que andar em santidade porque é a casa espiritual de Cristo. Ele vai dar deveres para uma vida exemplar cristã,
com as autoridades, com os trabalhadores e com os que empregam. Ele vai dar deveres aos casados. Ele dá o dever, uma vida exemplar na vivência com a comunidade cristã ou não cristã. E agora chegamos ao conforto. Porque, conforme nós vimos anteriormente, Pedro escreve esta carta para as 5 cidades da Ásia Menor. Está lá no verso 1, capítulo 1. No Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Estes eram cristãos que estavam sendo perseguidos, não por o que eles eram, mas pelo que eles acreditavam. Ninguém é perseguido por quem é, por ser aquilo que é. Toda a gente é perseguida por acreditar em algo. Existem guerras por causa da política, existem guerras por causa do desporto, e existem guerras por causa da religião. Não existem guerras de pessoas contra pessoas porque quero guerrear com a pessoa. Não, eu faço guerra com a pessoa porque ela tem um acreditar diferente de mim. E estes cristãos, estas pessoas da Ásia Menor, eles eram cristãos, eram pagãos, eram gentios que se converteram ao cristianismo, alguns judeus, outros não judeus, e eles estavam sendo perseguidos pela sua própria gente. Muitos estavam sendo perseguidos pela sua própria família. Não são poucos os relatos no Novo Testamento em que maridos acusavam as esposas e as esposas acusavam os maridos de serem cristãos. E a perseguição era por causa do acreditar, da sua crença. Por isso, meus amados irmãos, nós temos um grande privilégio. No primeiro século, pagava-se um preço muito alto para ser cristão. Hoje, meus amados irmãos, hoje a gente brinca ao cristianismo. Hoje a gente brinca às igrejas. Ainda há pouco eu disse ao meu filho, vem-se à igreja por quase uma obrigação. Não se tem paixão, não se tem fervor, não se tem amor, não se tem aquele tremor, aquela temperatura, parece uma febre de 42 graus. Nesta época, esses cristãos eram assim. Eles eram apaixonados pela igreja, eles eram apaixonados pelo Evangelho, e eram por isso é que eles eram perseguidos. E Pedro agora vai transportar pelas suas palavras conforto. Antes de entrar na mensagem, eu quero vos alertar que esta é a pior passagem da Bíblia. Pior como, pastor? Porque é menos compreendida. Existe guerrinhas entre teólogos por causa de alguns versículos que estão aqui escritos. Porque não existe explicação possível. Mas nós vamos lá chegar. Calma, a gente vai lá chegar. É só para começar a alertá-lo. É o texto da Bíblia menos compreendido, não tem interpretação. Talvez seja porque não foi Pedro que escreveu, porque Pedro falava aramaico e quem escreveu esta carta possivelmente ou foi Marcos ou foi Silvano. Eles falavam o grego e do aramaico para o grego existem palavras que não têm tradução possível. Talvez porque isto é o grego antigo, é o koiné, e os tradutores da Bíblia não encontraram base de tradução para que a tradução fosse mais real. Mas bom, não vamos entrar ainda por aí, que eu ainda não cheguei lá. Mas é só para alertar, que está perante o texto mais difícil da Bíblia, é este. Eu quero dividir este sermão em 3 partes. O primeiro ponto, vamos ver que Pedro deixa muito claro que todo o sofrimento daquele povo era injusto. Ninguém pode ser perseguido porque acredita em alguma coisa. Seja em Cristo, seja no futebol, seja na política, ninguém pode ser perseguido por causa de acreditar em algo. O povo, o homem tem uma mente e é livre de pensamento e de acreditar. Isso está lá nos versos 13 ao 17. E Pedro dá-nos aqui um alerta que nós devemos praticar o bem, apesar do mal que nós recebemos. Já Cristo dizia lá atrás,
Não pagues o mal com o mal, paga o mal com o bem. E Pedro vai deixar isso aqui bem claro. O segundo ponto é que Pedro nos ensina a tirar esperança. Veja, a carta é difícil de compreender e é difícil de compreender mesmo, porque Pedro vai nos dizer assim: tira a esperança do sofrimento. Isto é de doidos, mas eu adorei estudar este sermão. Mas é de doidos. Tira a esperança através do sofrimento por causa de Cristo. Está dos versos 18 ao 22. E o terceiro e último ponto, que eu depois vou falar convosco, é que Pedro encoraja a seguir a Cristo, apesar do sofrimento, no caminho da santidade. Está nos versos 4, no capítulo 4, dos versos 1 ao 6. Muito bem, primeiro ponto. Pratiquem o bem apesar dos maus que recebem. Dos versos 13 ao 17. Ora, quem vos há de maltratar se fosses zelosos naquilo que é bom. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Geralmente, o primeiro ponto que Pedro nos diz aqui é que temos que zelar pelo aquilo que é bom. Olhe para mim, geralmente, em regra geral, toda aquela pessoa que faz aquilo que é bom nunca é repreendida. Sim ou não? Muito mais, melhor os cristãos. Se os que estão lá fora, que não conhecem a Cristo, eles zelam pela perfeição, eles zelam pelo bom trato, eles zelam pelo bom comportamento, e por isso eles são vistos de uma forma diferente, eles são respeitados. Então o cristão também tem que atender a esse ponto. O cristão tem que zelar para aquilo que é bom, porque é o que Pedro diz aqui: quem é que vos maltrata? Se tu fores zeloso naquilo que é bom, se tu fores zeloso naquilo que é agradável, ninguém vos pode maltratar. Pedro também reconhece que, apesar da pessoa ser zelosa naquilo que é bom, ela nem sempre agrada. Ela nem sempre agrada. Há aquele provérbio que diz que nós não conseguimos agradar nem a gregos, nem a troianos. Muitas vezes nós esforçamos-nos para fazer aquilo que é bom, para falar o bem, para ensinar o bem, mas mesmo assim não conseguimos agradar. É o que ele diz aí no verso 14. Se vieres a sofrer por causa da tua justiça, por causa da justiça, por causa de ser bons, bem-aventurados sois. E ele está mandando isto lá para Mateus 5,11, onde Jesus diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Ele diz: quando vocês forem perseguidos fazendo o bem, por causa de mim, por causa da minha justiça, eu vos digo, bem-aventurados sois, felizes, muito felizes sois. Então, Pedro vai dizer aqui: se fores perseguido por causa da tua justiça, por causa da justiça, por causa de zelares aquilo que é bom, não te amedrontes. Não te amedrontes, não fiques amedrontado. Nem com ameaças, nem fiques alarmados. Antes, em vez de me ficar amedrontado, em vez de eu ficar alarmado, eu santifico a Cristo como Senhor no meu coração. Esta mensagem, meu amado irmão, ela vai nos ensinar que o mesmo caminho trilhado pelo Senhor Jesus Cristo é o mesmo caminho que você e eu vamos ter que seguir. Você quer ver o céu, como a gente cantávamos ainda há bocado? Você quer entrar lá? Quer? Você vai ter que trilhar o mesmo caminho. Porque só há um caminho.
Por isso é que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos ter que trilhar. Santificar a Cristo no coração é andar nos passos de Cristo. Santificar a Cristo no coração. E tendo Cristo como Senhor, eu não devo temer os senhores do mundo. Porque já o profeta dizia: melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Eu já preguei aqui que se eu tiver que ser preso por causa de não obedecer a alguma lei que infrinja com a minha fé, eu vou. Mas eu não posso me rebaixar, eu não posso me alarmar, eu não posso me amedrontar perante os senhores do mundo. Eles não são os donos do mundo. A nossa esperança, ela não está neste mundo. A nossa esperança está na vida eterna. A nossa esperança está em Cristo. Devemos estar preparados, meus amados irmãos. E olha o que eu vou dizer agora. Muitos erram neste ponto. Muitos caem neste ponto. Muitos se desabam na sua fé por causa do ponto que eu vou falar agora. Nós devemos estar preparados com conhecimento de causa da nossa apologia para podermos responder aos questionadores. Se você, meu amado irmão, se lhe forem fazer perguntas, é o que está aí no verso 15, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós devemos estar minimamente preparados para que quando me vierem perguntar qual é a razão que eu acredito neste Deus, qual é a razão que eu acredito neste Cristo, porque é que eu acredito na vida eterna, porque é que eu sei que estou perdoado, porque é que eu sei que a minha dívida está paga, eu tenho que estar preparado. E eu, para me preparar, só pela palavra. Quem não medita, quem não estuda, quem não ouve, não está preparado. E quando vierem os questionadores do mundo, porque eles vêm para nos amedrontar, eles vêm para nos rebaixar, eles vêm para nos mandar para o chão. Olhe para o caso de Paulo. Próprios judeus cristãos. E temos o caso de Gálatas, Colossos, Filipenses, Coríntios. Judeus cristãos, judeus que se tinham convertido, e eles vieram questionar Paulo, e ele teve que lutar contra eles. A sorte de Paulo é que ele estava bem enraizado. A sorte de Paulo é que ele estava bem preparado. Ele conhecia bem as Escrituras e ele estava bem armado com o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, à primeira pergunta ele vai cair. Quem não tem conhecimento, ele vai cair. Devemos estar preparados para sermos uns bons apologetas da nossa fé. É o que Pedro estava aqui a dizer para aquele povo lá: preparem-se, porque vocês vão ter mais perseguição. A perseguição aqui que eles estão passando, eu não sei se era perseguição física, mas pelo menos emocional e espiritual era. E nós devemos estar preparados. Mas além disso, meu amado irmão, escuta outra coisa. Apesar de eu me preparar, não quer dizer que eu vá convencer. Olha o que eu estou dizendo. Eu já tive alguns mini debates, porque eu também não entro muito em debate. Mas já tive alguns mini debates e eu ter a certeza daquilo que estou dizendo. E a pessoa não ficar convencida. A Bíblia diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos não vão acreditar nas nossas palavras e nos nossos argumentos. Muitos irmãos meus, eles não acreditam nos meus argumentos e eles continuam andando no erro. Você não sabe a dor que me dá muitas vezes no coração eu estar a ver comentários e eu sobrepor o comentário, explicar com muita calma, com base bíblica, e a pessoa dizer assim: eu não preciso ser sabichão para seguir a Cristo.
Um outro ponto que está aí no verso 16 é que um bom comportamento, aliado a uma boa explicação, podem ser argumentos muito fortes. E Paulo aqui está nos a alertar hoje, igreja, para um ponto de extrema importância. O que vale a mim eu ir evangelizar para a rua e falar a palavra de Deus para a rua e até falar bem, eu ter uma boa dialética, ter um bom argumento, ter uma boa base de estudo, de conhecimento, mas depois o meu comportamento não coincide com aquilo que eu falo. Sabe o que é que a pessoa vai dizer? Vai dizer, é para essa igreja que tu me queres levar, deixa-me estar onde estou. Eu não preciso de saber essas coisas todas para viver a mesma vida que tu vives. E não estamos muito longe da verdade. Não é só aqui na Ásia Menor. Em Olhão, em Portugal acontece isso, no mundo acontece isso. Pessoas que são uma coisa dentro da igreja e depois fora da igreja são outra. E os que lá estão fora, eles julgam-nos não por aquilo que a gente fala. Eles julgam-nos por aquilo que a gente vive, pelo nosso comportamento. Amém, igreja? Pontos importantíssimos que Pedro dá aqui. Ele diz assim no verso 6, fazendo o quê? Respondendo às questões, mas fazendo, ou seja, respondendo todavia, com mansidão e temor e com boa consciência. A palavra aqui para boa consciência é um bom comportamento. Eu ter consciência que aquilo que eu vivo, a forma como eu vivo, está de acordo com aquilo que eu estou falando. Isso é importantíssimo. E também não entrar em debates calorosos. Eu não tenho nada que defender a Bíblia. Eu não tenho nada que defender a Cristo. Eu não tenho nada que defender a Deus. Eles defendem-se por eles próprios. Porque é que muitas vezes eu já vi cristãos ficarem amargurados uns com os outros, porque um diz uma coisa, outro diz outra, e depois é assim, meu amado irmão. Isto vai tudo à base do comportamento. Quando o debate começa a ficar caloroso, a coisa começa a aquecer. O tom de voz começa a se elevar. E depois começa-se logo a usar umas certas palavras que não se deve usar. Você está a entender? Pedro diz assim, responde aos questionadores, mas não entres em debates. Com mansidão, com temor e com boa consciência. Para quê? Continuando, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem eles envergonhados. Se eu continuar a conversar com a minha calma, o meu tom de voz normal, não começar a criar despique, eles é que vão ficar envergonhados, não sou eu. Você está entendendo isto? Isto faz tudo parte de uma prática para eu ser feliz face ao sofrimento. Escute uma coisa, nós podemos estar certos de uma coisa. Eu posso perder por causa do modo e não por causa do conteúdo. A forma, ela vence o conteúdo. A maneira como eu falo é muito mais importante, a maneira como eu me porto é muito mais importante do que aquilo que eu falo. Eu posso falar menos, mas falar melhor, corporalmente, comportamentalmente. O segundo ponto está no verso 18 ao 22. Ele fala primeiro como é que eu devo me portar, como é que deve ser o meu comportamento perante aqueles que me estão perseguindo, aqueles que me estão questionando. Mas a seguir ele vai dizer que, apesar disso, eu devo tirar coragem através do sofrimento de Cristo. O que é que Paulo está aqui dizendo do verso 18 ao 22? Porque, vamos ver o final do verso 17. Porque é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Verso 18. Pois
Também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Entramos num dos versículos complicados. Eu já vou explicar o versículo. Verso 19, verso 18 e 22, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. E quando se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figura do batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, no meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando subordinado os anjos e os potestades. Eu devo tirar coragem através do sofrimento de Cristo. Qual é a intenção de Pedro ao fazer isto? O que é que Pedro tinha em mente quando ele diz: olha para o sofrimento de Cristo e encoraja-te com isso? Eu poderia dizer assim: mas Cristo já sofreu, eu não senti. Cristo já morreu, eu não morri, ainda cá estou. Como é que eu vou tirar coragem para mim através do sofrimento daquele que foi à cruz? Porque Cristo também sofreu e sofreu injustamente. Nós temos que tirar exemplos da vida de Cristo para que algo nos acontecer em nós, isso vai nos ajudar, isso vai nos encorajar. Eu vou dizer, ele também sofreu e mais injustamente do que eu. E por causa disso é que Cristo foi exaltado por Deus. Foi porque ele sofreu injustamente. E diz a Bíblia que ele sofreu calado, sem abrir a boca, igual a uma ovelha que vai para o matadouro. Ele não se defendeu, ele não retrucou, ele não argumentou, ele nem sequer disse: eu estou inocente. Ele simplesmente se entregou àquele sofrimento e àquela morte, e por causa disso foi Cristo exaltado por Deus. O mesmo padrão que Deus usou para com o seu Filho, Ele vai usar connosco também. Eu estou aqui cansado de dizer, meu amado irmão, ser cristão não é fácil. Ser cristão não é aquela paz e amor, tranquilidade, como às vezes pregam aí. Não, ser cristão é guerra. Ser cristão é renúncia. Ser cristão é abrir mão. Ser cristão é sofrer, estar calado. Veja Mateus 5, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que choram. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os perseguidos. Então, ser cristianismo é fácil? Então, o que é que Jesus estava falando? Ser cristão é surfar a onda? Quando ele diz bem-aventurado aqueles que choram? Quando ele diz aqui que eu tenho que tirar coragem do sofrimento, porque ele sofreu, eu tenho que sofrer também. O mesmo padrão que Deus usou com o seu Filho, Ele vai usar connosco. Sabe qual foi o padrão de Deus? Isaías 53. E agradou a Deus moê-lo. Eu vou dizer hoje claramente. E agrada a Deus moer-nos. Agrada a Deus passar-nos, fazer-nos passar pelo deserto. Agrada a Deus passar-nos pelo sofrimento. Agrada a Deus chorarmos, gritarmos, espernearmos. Sabe porquê? Porque se você for fiel, a glória vai para Ele. Porque você aguentou. Porque você foi fiel, porque você foi corajoso, porque você foi audacioso, porque você colocou os olhos no Filho de Deus. Mas aqui há uma parte que eu queria agora elucidar-vos. E entramos aqui nos tais mistérios da Bíblia. Aí no verso 18 diz que ele foi
Final do verso 18. Morto sim, mas vivificado no Espírito. A minha Bíblia, o Espírito, está com letra, um E pequeno. E a sua? Existem Bíblias que está com um E grande. Principalmente as traduções que vêm do inglês, eles já vêm com E grande. Entenda uma coisa, a Bíblia foi escrita em grego, no grego antigo, no koiné. E o grego não tem letra maiúscula nem letra minúscula, é toda a mesmo tamanho. Espírito em grego é pleroma, mas agora escute. O espírito do homem, o seu espírito é pleroma. O Espírito Santo é pleroma. O Espírito de Deus é pleroma. Como não existe letra pequena nem letra grande, fica sem saber o que é aqui vivificado no Espírito. Como é que Cristo morreu na carne? Está aí, morto sim na carne. Cristo morreu na carne, mas foi vivificado no Espírito. Que Espírito é este? É o Espírito de Cristo, que é um Espírito igual a você, que foi dado por Deus, ou é o Espírito de Deus? Eu li muitos comentários, e antes de responder aquilo que eu entendo que seja, e para mim é o mais lógico, eu vou-lhe dar aqui 2 comentários do Lutero. Escute, o Lutero diz assim, no primeiro comentário: uma passagem maravilhosa, mas obscura, provavelmente a mais difícil do Novo Testamento, de forma que eu, Lutero, não sei ao certo o que é que Pedro quis dizer. Veja, Lutero, o maior comentarista da Bíblia, e ele faz um comentário deste. O outro comentário ele diz: nós somos um só sacrifício com ele. Assim como ele morreu, também nós morremos, segundo a carne. Assim como ele vive no Espírito, também nós viveremos no Espírito. Você compreendeu que Espírito é este? A interpretação que eu gostei mais, de todas aquelas que eu li aqui, vivificado no Espírito, é o Espírito de Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Foi Deus. Foi o Espírito de Deus que o ressuscitou. Porque a Bíblia diz que, em Efésios, que Deus exerceu tal poder para nos ressuscitar a nós, como foi com o seu Filho. Então, entendendo esse tal poder, esse poder foi exercido pelo Espírito de Deus, eu entendo aqui que vivificado no Espírito foi o Espírito de Deus que o vivificou, que o ressuscitou ao terceiro dia. Você gostou desta interpretação? Mas agora está do 19 ao 22 está um descalabro. Porque eu não sei o que é que Pedro queria dizer mesmo. Eu concordo com o Lutero, eu não sei o que é que Pedro queria dizer com isto. Porque a palavra 19, o versículo 19 diz assim: mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Espíritos em prisão. E espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, até ao 22, assim. E ainda acrescenta aqui Noé. O que é que Noé tem a ver com o sofrimento daquele povo lá da Bitínia, no Ponto da Galácia, na Capadócia? O que é que Noé tinha a ver com isto? O que é que os espíritos em prisão têm a ver com isto? Mas que espíritos em prisão é esta? Entenda uma coisa, só para nós entendermos, porque há muitos que dizem que a Bíblia não é verdadeira por causa disto, porque não tem nexo, são frases que não têm nexo. Mas apesar destes versos estarem embrulhados em grande mistério, eles não afetam em nada a mensagem geral da carta. O que Paulo está aqui confortando é os cristãos que estão sendo perseguidos. E estes 4 versículos, eles não afetam a mensagem da carta. Eles não interferem na mensagem da carta. Aliás, se nós formos lendo, eles parece que também nos estão confortando. Amém, igreja? Existem 3 possíveis interpretações para esta passagem, do 19 ao 22.
com esta coisa de Noé, os espíritos em prisão, os espíritos desobedientes do outro tempo. A primeira interpretação que eu fui encontrar é a seguinte: é que Cristo pregou àquelas pessoas, lá na época de Noé, as pessoas ouviram a pregação, mas não se converteram. Esta é a primeira interpretação que eu fui ler destes versículos. Aí eu pergunto assim: porquê só ao povo de Noé? Porque não a todo o povo em geral, se a terra foi toda alagada? Porquê que só ao povo de Noé? Porquê que Cristo foi só pregar ao povo de Noé? E se foi só pregar ao povo de Noé, será que existe uma segunda oportunidade depois da morte? A passagem dá-me a ideia que Cristo, quando ressuscitou, que foi lá pregar àqueles lá atrás, aos que já tinham morrido, ao povo, para se arrependerem. Então, mas existe uma segunda oportunidade depois da morte? O livro de Hebreus diz que ao homem é dado morrer só uma vez e depois disso o juízo. Portanto, esta interpretação para mim não faz sentido nenhum. Mas existe outra interpretação que diz que Cristo, depois da morte, quando ele morreu, antes de ressuscitar, ele foi anunciar a vitória aos anjos caídos. Que anjos são estes que a Bíblia fala de anjos caídos? São os anjos que caíram com Lúcifer, uma terça parte dos anjos. E eles comportam esta explicação com a passagem de Gênesis 6, 1 e 2, que diz: e aconteceu que, como os homens já começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus e as filhas dos homens, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Eles dizem que estes filhos de Deus, que são anjos, e que olharam para as filhas dos homens, e que tomaram, as escolheram e casaram com elas. E então Cristo foi lá, porque eles pecaram, misturaram-se com os filhos dos homens, e Cristo foi lá pregar o Evangelho para eles. Pensemos uma coisa: Gênesis 6 fala de anjos? Não. Gênesis 6 fala de duas gerações diferentes, de tribos diferentes. Existe a tribo de Sete, que foi a tribo que gerou depois Jesus Cristo, e existe a tribo de Caim. Então, filhos de Deus e filhos dos homens, Sete e Caim. Entende? Gênesis 6 não fala de anjos. E se falasse de anjos, a Bíblia diz que o anjo não tem sexo, não pode casar. Então um anjo pode sentir a atração por uma mulher? Então isto não tem nada a ver. Jesus não foi lá falar com esses espíritos, espíritos lá desobedientes. A interpretação que eu gostei mais, e que eu tomo, não sei se está certo, mas tomo como certo para nós entendermos o que é que está aqui escrito, é que enquanto Noé pregava, durante 120 anos Noé pregou. Ele ia construindo a arca e ia pregando, e o povo não queria saber. Então a explicação era esta: que enquanto Noé estava pregando, ele estava fazendo-o debaixo do poder do Espírito de Cristo, através do Espírito Santo. Ou seja, Cristo falava através dele e ele pregava a mensagem que Cristo queria que ele pregasse. Para mim, é que se encaixa mais. Se a gente vir no capítulo 1, no verso 10 e 11, diz assim: E foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente
qual... Onde é que eu estou? É isso. Não, perdão. Não é esta passagem, é 2:5. 2 de Pedro 2:5, assim é que é. Onde é que eu já ia? 2 de Pedro 2:5. É umas páginas mais à frente. Diz assim, vamos ao 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Pregador da justiça. Noé é considerado o pregador da justiça. Justiça de quem? Justiça de quem? De Jesus. Por isso, encaixo melhor esta passagem complicada nesta parte que Noé pregava debaixo do poder do Espírito de Cristo através do Santo Espírito. O verso 20 diz: os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, poucos a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Esta explicação é fácil. O que Pedro está aqui dizendo é, possivelmente, ele está alertando estes cristãos a terem cuidado para que não lhes aconteça o mesmo que o povo na época de Noé. Porque, embora durante 120 anos Noé pregou a justiça, Noé foi dizendo que a ira de Deus estava chegando, apenas 8 pessoas se salvaram. E aqui encaixa novamente. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E quando ele vier em sua glória, estarão 2 deitados numa cama. Um sobe, o outro fica. Estarão 2 lavrando no campo. Um sobe e o outro fica. Apesar de nós falarmos, poucos se irão salvar. Esta é a explicação do verso 20. O verso 21 tem outro mistério. Diz, foram salvos através da água, a qual é a água, figurando o batismo, agora vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Vamos entender aqui uma coisa. O batismo, ele não salva. Ele não salva. Possivelmente esta tradução está novamente misteriosa. Porque o batismo não salva. O batismo é um símbolo externo de algo que virá a acontecer no interior. Amém? O batismo é um símbolo externo de algo que vai acontecer no interior. Não me pergunte porque é que Pedro mostrou aqui a arca com água e o dilúvio. Não me pergunte. As explicações que eu consegui entender foram estas. Mas entendo aqui algo muito importante. Existe aqui um grande padrão que Pedro nos quer ensinar. E isto agora vou deitar por terra a teologia da prosperidade, a teologia do campeão, a teologia do surf na onda da fé. Eu vou deitar por terra. O grande padrão que Pedro nos quer dar, deu a eles e está-nos a dar hoje à igreja, é este. Primeiro o sofrimento, a seguir a exaltação. E porquê é que é este padrão, pastor? Porque primeiro Cristo sofreu e depois foi exaltado. Primeiro você sofre e depois vai ser exaltado. É só este padrão. Você não vai ser exaltado e depois se calhar nem sequer sofre. Não. O grande padrão da igreja, o grande padrão do cristão, primeiro é o sofrimento e depois é a exaltação. Se você não acredita nisto, olhe lá para trás para o povo de Israel. 40 anos no deserto fazendo o quê? Sofrendo. Quando eles chegou ao final dos 40 anos, atravessaram o Jordão, como é que eles ficaram? Bem, exaltados, com uma terra fértil. Então o padrão de Deus
É primeiro o sofrimento e depois a exaltação. Meu amado irmão, você está sofrendo hoje? Dê glória a Deus. Amanhã você vai ser exaltado. Não vá em cantigas. Não vá em slogans de super espiritualidade, campeonatos da fé. Não vá. Não vá em humanismos. Retira de ti a força do teu homem interior. Vai lá, vai. Pensa positivo, faz muita força. As coisas vão acontecendo. Está bem, sim. Se eu não atravessar no deserto, meu amado irmão, eu não consigo entrar na terra de Canaã. Foi assim que Deus fez. Foi assim que Deus planeou. O Israel podia ter saído do Egito, atravessar o norte do deserto. E em 2 semanas eles estavam na terra de Canaã. Mas Deus os fez descer ao sul, ao Negev. E eles andaram ali rodeando 40 anos. Eles passaram pelo caminho algumas 3 ou 4 vezes. E depois, quando chegou o tempo de Deus, é que eles vieram cá acima e andaram para a direita e foram para a terra de Canaã. Você está entendendo isto? Sofrimento, exaltação. Sofrimento, exaltação. Terceiro ponto para acabar. Está aí no capítulo 4, os versos 1 ao 6, que é seguir a Cristo em santidade. Nós temos que seguir a Cristo, mas não é de qualquer forma. Nós temos que seguir a Cristo, mas honrar a Cristo através do nosso comportamento, através da nossa boa fala, através dos nossos bons pensamentos, através dos nossos bons costumes, sermos bons hospedeiros, falarmos bem, tratarmos bem, apesar de... Você está a entender isto? Apesar de... E Pedro aqui está falando porque estavam lá os questionadores, e hoje também existem questionadores. Hoje também existem aqueles que vão lá picá-lo a ver se você se pica, se você fica frio, se você larga. Entenda uma coisa, todo o trabalho que deveria ser feito em relação ao pecado já foi feito de uma vez por todas, por Cristo, na sua morte, na cruz. Campanhas para o pecado, subidas ao monte para a libertação, já foi tudo feito. Foi por causa disso é que aconteceu a reforma em 1517. Porque Lutero entendeu que as indulgências, o pagamento para o perdão dos pecados, que era antibíblico. Todo o trabalho que foi feito em relação ao pecado já foi feito. A única coisa que nós temos que fazer agora é arrepender-nos. Mais nada. Está aí no verso 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, e Ele sofreu na carne para quê? Para carregar os nossos pecados. Está em Isaías 53. Armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Ele deixou o pecado aonde? Na cruz. Foi lá que Ele deixou o nosso pecado. E é por causa desta nova vida, é por causa de Ele ter carregado o meu pecado para a cruz. É com este pensamento na minha mente, é que eu tenho que viver de acordo não com a velha vida, mas uma nova vida. Eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo e as coisas velhas já passaram. Então eu não posso viver mais de acordo com a velha vida, com a maneira que eu vivia antigamente. Tem que haver mudança, no verso 2, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então o pouquinho que me resta hoje, quantos anos, pastor? Não sei. Até pode ser 1 hora. Mas eu não posso viver mais como vivia antes. Eu tenho que aproveitar o meu tempo restante vivendo de uma forma completamente diferente. Essa é a grande questão do cristianismo. O cristianismo é a única religião que nos muda o comportamento. Porque é o comportamento que nós temos que mudar. Existem muitas acusações, fazer isto é pecado, fazer aquilo é pecado, fazer aquilo... E eu pergunto assim, onde é que está isto na Bíblia e qual é o objetivo de Deus quanto ao cristão? É salvar a alma. E a alma é emoção, a alma é comportamento, a alma é sentimentos,
sentidos. Então o que eu tenho que mudar é a minha alma, o meu comportamento. É isso que Deus me está falando. Eu não posso viver mais uma vida como eu vivia antes, dando aso às paixões da minha alma. Pedro faz assim uma aplicação prática da morte de Cristo na vida dos cristãos. Ele morreu para que eu vivesse. E se Ele pagou a minha dívida, se Ele morreu para que eu vivesse, então, no mínimo, eu tenho que o honrar. Eu tenho que tentar mudar. Pastor, é fácil? Não é. Mas é possível. É possível. Eu já vi grandes bandidos tornarem-se bons pastores. É possível. Porque é a mudança do comportamento, é a mudança de vida. Viver de acordo com a vontade de Deus, como diz aí no verso 2, é fazer Cristo o meu exemplo. Ou seja, falar como Ele falou, pensar como Ele pensou, amar como Ele amou, andar como Ele andou, ensinar como Ele ensinou, fazer como Ele fez. Tudo isso eu leio na minha Bíblia e tento aplicar à minha vida. Já foi perdido tempo demais. Nós perdemos tempo demais. Há muitas pessoas que estão a chegar agora ao cristianismo já com 50 anos, 40 anos. Veja, 40 anos para trás a viver na miséria, a fazer só asneiras. Mas isso não quer dizer que venham tarde, a porta ainda não fechou, ainda há tempo. Cristo ainda está recebendo. Veja lá como nós somos, que nós dizemos assim, aceita Cristo. Eu não aceito Cristo nenhum, Ele é que me aceita a mim. Amém? Mas ainda há tempo de Ele me aceitar. Não quer ser tão mauzinho. Verso 3, vivemos tempo demais já nas concupiscências, dissoluções, porque baixa o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Nós andámos, e diz lá Efésios 2, nós estávamos mortos em ofensa e pecados e vivíamos debaixo das paixões da carne, éramos escravos das paixões da carne. Pedro está aqui falando que executávamos a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras. Isto era tudo o que se passava lá. Isto era muito normal. Orgias, bebedices e intestáveis e idolatrias, era tudo o que se passava lá. Mas não é muito longe do aqui. Não é muito longe do cá. Ele divide estes pecados em 3 classes e vai subindo de nível. Primeiro ele começa com imoralidades, que é dissoluções, concupiscências e borracheiras. Depois vai para as orgias. Orgias tem sexo e tem bebida. E quando acontece estas 2 classes, ele sobe o nível para a idolatria. Porque nós começamos a fazer o nosso Deus, o nosso modo de vida, essas coisas já atrás descritas. Você entende? E nós já perdemos muito tempo com isso. E é por causa de nós mudarmos de vida. Eu estou já terminando. É por causa de nós mudarmos de vida. É por causa disso que nós somos perseguidos. Você ler o verso 4, ele diz: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Eu já ouvi dizer assim, para mim, essa coisa de ser cristão é mariquice. Há uma chamada de mariquinhas. Só que eu bati o pé e não fui. E então aí fui difamado.
E quando você bate o pé e não faz, não vai, não quer seguir a mesma vida de Deus, muitas vezes você perde amigos. Perseguição não é só bater boca ou fazer mal. Não, perder um amigo também é uma perseguição. Porque o homem foi feito para ter amigos. E o diabo faz, uma das armas do diabo é essa. É fazer-nos perder amigos. O homem não foi feito para estar sozinho. O homem precisa de amigos. Mas existem amigos e existem amigos. E há amigos, meus amados, que é melhor você perdê-los. Por isso é que ele diz lá atrás, não vos atemorizeis, não lamenteis. É por causa disso que nós somos perseguidos. É por causa que não queremos viver da mesma forma. Eu vou-lhe dar uma novidade para você ficar alegre. Quando você perde amizades por causa de não querer seguir a vida de Deus, você está sendo justificado pelo sangue de Cristo. Mas ao mesmo tempo eles estão sendo julgados pela justiça de Deus. Verso 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Você segue a Cristo. Você honra o exemplo de Cristo. Você é justificado por Cristo, mas os outros hão de prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos. Muitos dizem assim, mas o cristão também morre. Mas Pedro vai dizer no verso 6 que os cristãos morrem ouvindo o Evangelho, foram julgados e perseguidos pelos homens, foram glorificados por Deus, porque a glória vem depois do sofrimento. Ninguém recebe glória aqui. A glorificação vai acontecer, sabe onde? Lá. Portanto, aqui você sofre, lá vai ter glória. Primeiro sofrimento, depois glorificação, exaltação. Você pode dar uma glória a Deus? Isso é que nos ajuda, meus amados irmãos. Deixa-se só rapidamente tirar aqui algumas aplicações deste texto para nós hoje. Algumas mais do que eu já falei. Em primeiro lugar, é de extrema importância. É de extrema relevância o procedimento exemplar dos cristãos numa sociedade que não é cristã, ainda por cima é hostil. Uma sociedade multifacetada, multicultural. Uma sociedade que quer mais mal do que bem. Então é muito importante o procedimento exemplar dos cristãos. É também de grande importância nós estarmos preparados para os questionamentos da nossa época. Fala-se muito da era da tecnologia e a ciência agora está no auge. Já começa a ficar acima de Deus. Nós temos que estar preparados para dizer que a ciência é a obra de Deus, é a graça de Deus. Foi Deus que facultou o homem com uma mente que pudesse alcançar essa ciência e chegarmos ao ponto onde estamos hoje. Mas nada é superior a Deus. E nós devemos estar preparados para responder com a Bíblia a esses questionamentos. Mas não se preocupe, porque muitas vezes ninguém o vai aceitar. Em terceiro lugar, nós temos que viver o resto do tempo, o tempo que nos resta, de acordo com a vontade e o padrão de Deus. Não guarde para o último minuto. Não faça como aqueles, eu vou vivendo a vida. Quando eu vi que estou a ir, eu logo vou a Deus. Não faça isso. Você está a perder demasiados anos de vida que você pode viver em paz com Deus e viver com a paz de Deus. Se não tiver Cristo, eu posso viver a vida que viver, ter prazer hoje, ter desprazer amanhã, mas eu não tenho paz. O meu coração está apertado, está magoado, o meu coração está negro. Portanto, temos que viver o tempo que nos resta de acordo com a vontade e do padrão de Deus. Entendamos também que existem passagens muito difíceis na Bíblia. Existem passagens que, se não for com comentários, vários comentários, se não for com dicionários, se nós não conhecermos do contexto, nós nunca vamos chegar a entender
algumas passagens, até porque Paulo diz que existem passagens misteriosas. O próprio Pedro falou que Paulo falava misteriosamente. Portanto, é muito normal se eles não entendiam que eram no mesmo tempo, quanto mais agora nós, longínquo. Portanto, existem passagens difíceis na Bíblia, mas não quer dizer, ou apesar disso, ela é e será sempre a palavra infalível de Deus. Você quer tirar alguma dúvida, está na palavra. Você quer tirar algum conselho, está na palavra. Você quer ter algum consolo, está na palavra. Ela é e será sempre a palavra de Deus. Tudo o que nós precisamos saber para ter uma vida correta está muito claro na Bíblia. Você não precisa de ir a mais lado nenhum. A Bíblia é a maior enciclopédia que existe no mundo. Ela trata de doenças, ela trata de pessoas, ela trata de negócios, ela trata de comunidades, ela trata de nações. Qualquer coisa, qualquer assunto, existe solução na Bíblia e está muito claro. Quanto à questão destas passagens difíceis que nós vimos, nós temos que entender uma coisa. Existe um distanciamento temporal. Nós estamos a falar de textos que foram escritos há 2000 anos. Outros há mais. Existem textos aqui que foram escritos há 4000 e qualquer coisa anos. Portanto, há um distanciamento cultural. E não só cultural ou temporal. Existe um distanciamento cultural. Porque os 66 livros da Bíblia não foram escritos todos no mesmo lugar. Eles foram escritos em várias zonas da Ásia Menor, em tempos diferentes, em culturas diferentes, em línguas diferentes, línguas algumas que não existem mais, e em contextos político-económicos totalmente diferentes. Portanto, a única maneira que nós temos para entender a Bíblia, para entender algumas passagens que parecem difíceis, é nós vermos o distanciamento, nós vermos qual era a cultura na época, que existe historiadores, a arqueologia nos ensina isso, a linguística, porque o grego de hoje não é o grego da Bíblia. Você está a entender? Não é o grego da Bíblia, o grego de hoje não é o koiné da Bíblia. Até aí, mesmo na própria língua, já há diferença. E depois o contexto político-económico. Mas não deve ser isso, apesar de passagens difíceis, não deve ser isso que nos afaste de Deus. Não é isso. Não percebe esta passagem? Meu amado irmão, procura outra. Não percebe esta passagem? Ora a Deus, se for da vontade de Deus iluminar o seu espírito para você perceba, Ele vai. Se não perceber esta passagem, ora Deus, vai para a internet. A internet é um ótimo meio para nós percebermos algumas passagens que estão aqui, através do Wikipédia e outros mais. E o Espírito Santo, só o Espírito Santo, é que tem a capacidade de nos iluminar para poder entender, porque foi Ele quem inspirou. Ele é o autor e consumador da palavra santa de Deus. Portanto, se Ele quiser, Ele nos ilumina, Ele nos dá a capacidade para entendermos todas estas passagens. Amém? Este mais é um ponto desta carta tão rica, tão complicada. Este Pedro era tão complicadinho mesmo. Foi desde o princípio ao fim. Mas eu creio que além de estarmos a estudar mais um livro, nós estamos a crescer como cristão e como igreja. Amém? Esse, pelo menos, é a minha oração, essa é a minha convicção e é assim que eu oro. Oh Pai, graças estou, Senhor, por mais um trecho da Tua Palavra. Mistérios que Tu nos vais, Senhor, trazendo ao nosso coração, e a pouco nós vamos conhecendo e entendendo mais de Ti, mais da Tua obra, mais do Teu plano. Te agradecemos, Jesus, por todo o Teu sofrimento. Te agradecemos, Jesus, por Tua morte.
Ó Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a caminharmos no mesmo exemplo do Teu Filho. Ajuda-nos, Senhor, a suportar sofrimentos que o Teu próprio Filho passou também. O mundo, Senhor, é cruel, o mundo é hostil. O mundo está de uma forma extremamente miserável, que ninguém respeita ninguém. Um passa por cima do outro, um engana o outro, um persegue o outro, mas nos guarda, Senhor, nos guarda desse mal. Iluminando, Senhor, os nossos espíritos e capacitando-nos com conhecimento e sabedoria, para que nós possamos responder, para que nós possamos ensinar e para que nós possamos viver do mesmo padrão de vida que Cristo viveu aqui nesta terra. Te agradeço, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e glória a Deus.